Muito bem, galera, bem-vindo ao canal Kami Reviews, eu sou o Kami. Hoje nós estamos com mais um Top 10 especial para vocês. Dessa vez é Top 10 filmes de terror sobrenatural mais assustadores de todos os tempos. Ó, a lista de hoje está magnífica e nós nem vamos enrolar, vamos direto ao assunto para a nossa primeira indicação de hoje. E abrindo a nossa listagem de hoje com esse que pode não, ele é o precursor de todos os filmes de terror sobrenatural sobre exorcismo. Eu estou falando do Exorcista, de 1974. É o primeiro exorcista e mais impressionante que eu já vi, porque os efeitos visuais sem computação gráfica é de impressionar e colocar no chinelo alguns de hoje em dia. O filme tem uma premissa maravilhosa que vai sendo construída passo a passo até que culmina no grande finale. E a história é o seguinte: temos uma atriz com a sua filha e essa filha é interpretada por Linda Blair. A atriz começa a perceber que a sua filha está tendo comportamentos, digamos assim, macabros e assustadores. Então ela chama um padre que também é psiquiatra para poder examinar sua filha. Ele chega à conclusão de que ela está sendo molestada, ou seja, possuída por um demônio, mas ele não domina a arte do exorcismo, então ele busca a ajuda de um outro padre que é especialista em exorcismo para poder ajudar naquela casa. E aí você vai ver o desfecho da história a partir de então, com efeitos visuais, como eu falei, impressionantes, atuação maravilhosa, principalmente da Linda Blair, ainda como criança. Esse filme teve 3 indicações ao Oscar e a fotografia é maravilhosa, maquiagem, como eu falei, esplêndida, é o precursor. Tivemos Exorcista 2, O Herege, Exorcista 3, Exorcista O Início e agora recente Exorcista O Devoto. Mas eu posso dizer para vocês, sem rasgação de seda, nenhum bate nesse primeiro Exorcista. Ele é simplesmente o melhor. E se você não assistiu, vá assistir agora que você vai se impressionar. Vamos para o próximo. Muito bem, A Bruxa de Blair, lançado em 1999, é um filme ultra mega impactante, justamente causou grande impacto no ano de seu lançamento. Eu assisti e eu falo pra você, quase me borrei. História de 3 jovens que vão para dentro de uma floresta gravar um documentário. Se fosse hoje em dia, seria 3 youtubers que foram para dentro do mato gravar um documentário sobre uma lenda local, uma lenda aterrorizante. O problema é que eles sumiram, nunca mais se ouviu falar desses jovens. Anos depois, acharam a câmera onde estão todos os dados dessa viagem, né, gente? E é o seguinte, o estilo do filme é found footage, que é aquele estilo que a pessoa fica com a câmera gravando tudo o que está acontecendo. É esse estilo. É um tom tão realístico que te coloca dentro da trama e você sente tudo que aquelas pessoas estão sentindo, tudo que aqueles atores tentaram passar, realmente conseguiram, porque é simplesmente aterrorizante. Some um, some outro, sons, a maioria das cenas macabras, as cenas mais aterrorizantes foram gravadas à noite, no escuro. Isso aqui dá muito medo, gente. É simplesmente magnífico. E esse filme é baseado em uma história que talvez seja uma lenda também. Isso porque algumas crianças a viram fazendo algo que deduziram ser bruxaria, falaram para as autoridades locais e resolveram então passar o rodo na mulher. Isso é uma história que talvez seja real, né? Mas é uma curiosidade acerca de A Bruxa de Blair, que tem uma continuação, mas nada comparado ao primeiro Bruxa de Blair. Assista que você vai saber o que eu estou falando. O Chamado, lançado em 2003 no Brasil, é um filme simplesmente que você também tem que assistir. O nosso top 10 hoje você não pode deixar nenhum filme de fora, são muito bons. A história de Rachel, interpretada por Naomi Watts. Essa Rachel é uma repórter que decide investigar a morte de sua sobrinha, que morreu misteriosamente. E ela descobre que 4 jovens também morreram de forma muito macabra após assistir uma determinada fita cassete, na verdade, de vídeo, né? O que é isso? Vai lá, muita gente pode não saber o que era videocassete. Videocassete é um aparelho pretão assim, com uma entrada grande, que a gente colocava uma fita quadradona preta para ver os filmes. Depois de assistir tem que rebobinar, senão ia pagar multa na locadora, porque a gente alugava esses filmes para assistir. Então, voltando ao filme, todo mundo que assistia essa fita cassete, que tinham imagens aterrorizantes, imagens muito medonhas, misteriosamente, depois de 7 dias, morria. E até se tirasse uma foto da pessoa, o rosto ficava muito deformado
Então aquilo ali é uma das características de que a pessoa ia morrer, estava marcada por essa maldição. E já que essa repórter assistiu essa fita junto com o seu filho, ela decide então investir todas as suas forças para se livrar dessa maldição. E começa a investigar. E é um filme aterrorizante, medonho, mas que também é investigativo, que tem uma história criativa que vale muito a pena você assistir, porque não é só dar medo, não é só ser aterrorizado por esse filme, não. O filme tem um conteúdo esplêndido, tá? E tem um filme, O Chamado 2, O Chamado 3, e assim vai, e você vai amar todos esses filmes. Mas como eu sempre falo, né? O primeiro que abriu a porteira é simplesmente o melhor. O Chamado, não perca, que é demais. Em Tóquio, uma simples casa abriga algo muito terrível. Quando alguém morre com uma morte tenebrosa e muito macabra, nasce uma maldição, que é o que está sobre essa casa. Esse filme não é só mais um filme sobre casa mal assombrada, não é. Pense bem que não é isso. Eu estou falando do filme O Grito, lançado em 2005. É um filme que tinha que estar nessa lista porque é maravilhoso esse filme para quem gosta dos gêneros de terror. Nós temos a história de Karen, que faz intercâmbio no Japão. Ela é americana e ela decide ajudar um centro social. E neste dia em que ela decide ajudar esse centro social, uma menina falta serviço. Ela falta porque ela já foi vítima dessa terrível maldição que eu falei. E ela vai lá para cuidar de um paciente que sofre de um estado catatônico e, digamos assim, que tem demência. E essa casa vive em silêncio, até porque essa pessoa só vive dormindo. E ela começa a ouvir sons muito diferentes nessa casa, começa a investigar. Uma casa muito desarrumada, uma casa num ambiente muito escuro, muito dark. E ela descobre algo terrível, que é esta maldição que eu estou falando. Gente, não tem como eu descrever apenas com palavras como esse filme é terrível. E esse filme é realmente um remake de uma obra japonesa, né? Que os japoneses também, quando querem, sabem fazer ótimos filmes de terror muito, mas muito macabro. E o americano, né? Ou seja, o cinema americano deu uma roupagem nova, com interpretações melhores. Aí nasceu o filme O Grito, que também tem continuações que devem ser assistidas, gente. Assista que você não vai se arrepender e você vai morrer de medo. Vamos embora para a próxima. A Entidade, ou no título original Sinister. Nós temos como estrela Ethan Hawke, desse filmaço que foi lançado em 2012. Conta a história de um escritor de romance policial, interpretado pelo Ethan, que decide se mudar com a sua família para uma casa que ele comprou. Mas ele esconde da família que nessa casa houve 4 assassinatos das 4 famílias anteriores. E lá na casa ele desce ao porão e descobrem vários rolos de fita Super 8. Então ele tem um projetor, ele bota no projetor e quando ele vai assistir, tem cenas muito, mas muito macabras de várias famílias sendo mortas. Inclusive a primeira família que foi morta nessa casa, enforcada e tudo mais, ela aparece nessa gravação. E o que ele viu que tinha em comum nessas gravações são um símbolo em específico que sempre aparecia. Ele começou a pesquisar e nesse ínterim aparece uma entidade nesse lá. Na verdade, essa entidade já estava lá, que coloca em risco toda a sua família e principalmente o seu filho, gente. Agora é uma corrida contra a morte do seu filho. Um filme que tem muitos sustos, um tom super sinistro, como diz já o título, uma entidade muito macabra e muito realmente diferente, que vai colocar bastante medo. Esse filme vale o ingresso. Sinister ou A Entidade. Existe o 1 e existe o 2. Assista os dois que são bons demais. Vamos para o próximo. Hellraiser, Renascido do Inferno. Filme lançado em 1990, gente. Dirigido por Clive Barker. Clive Barker, infelizmente, faleceu, mas deixou um legado com muitos filmes legais. E é o seguinte, nós temos a história de Frank, que é um homem muito depravado, sempre entregue e em busca de prazer. Em uma de suas viagens, ele compra um artefato, um tipo de cubo mágico. E quando ele resolve o enigma desse cubo, abre-se portas do inferno. E vem correntes com ganchos e tudo mais e acaba matando ele de uma forma terrível. 10 anos depois, seu irmão vai se mudando para a casa que ele morava, junto com a sua esposa. E lá na hora de fazer a mudança, ele se corta lá na escada e pinga. Um pingo de sangue faz ressuscitar o tal Frank. Só que ele não ressuscita completo. Ele precisa de seres humanos para completar a sua ressurreição, digamos assim. E tem a filha Crystal.
desse casal que se mudou recentemente para casa, que acaba obtendo esse artefato e resolvendo também o enigma que abre novamente as portas terríveis do inferno. E lá vocês vão conhecer os cenobitas, que são seres meio que deformados, sabe? Parece que tem carne retorcida no corpo deles, uma coisa assim muito absurda. Parece também um tanto quanto mistura de androide com seres humanos. É uma coisa assim futurística para a época, mas muito terrível também. E o chefe dos cenobitas é um cara branco, assim, com a cabeça toda branca, cheio de prego enfincado na face. Gente, é muito terrível. O filme vai tomando um rumo realmente muito bravo para aquela família. E é aquela luta principalmente da filha Crystal, que vai ter que lidar com todas as suas forças para poder se livrar dessa maldição. Esse filme, Hellraiser, tem continuações, várias inclusive, mas eu aprecio o primeiro, o segundo e o terceiro. Depois eu já não gosto muito, gente. Mas é um filme que vale o ingresso. Assista Hellraiser. Vamos para o próximo. Muito bem, gente, vamos de Sobrenatural agora, tá? Sobrenatural é uma franquia de 4 filmes dirigido por James Wan. Nós temos como astro principal o nosso Patrick Wilson, que também participou de uma outra franquia muito famosa de terror que iremos falar aqui. Esse filme foi lançado em 2011, Sobrenatural, tá? E a história é a seguinte: nós temos Josh, interpretado pelo Patrick, que se muda para uma casa nova com seus 2 filhos e sua esposa. Um dos filhos se chama Dalton, onde a história toda vai estar focada nele. É o seguinte, ele se acidenta na casa e entra em coma profundo, mas é um coma sobrenatural. E os pais percebem, devido a alguns eventos que acontecem na casa, que talvez a casa seja a responsável por tudo isso. Então decidem se mudar e vão para um novo lar. Chegando no novo lar, eles descobrem que a casa não tinha nada a ver com isso. O problema está todo na criança, gente. Infelizmente. Então eles pedem ajuda a uma médium e leva eles a uma viagem no sobrenatural. Viagem no além, gente. Um mundo novo, algo muito estranho, muito terrível e muito assustador. Eventos misteriosos acontecem também no lar, mas o problema, como eu falei, não está no lar, né? Está na criança que está sendo molestada por um espírito maligno, gente. Um filme cheio de sustos, um filme com clichês, mas o que seria de nós sem os clichês nos filmes de terror, né? Então assista Sobrenatural e seja feliz. Vamos para o próximo. Agora vamos de Invocação do Mal, lançado em 2013, gente. Esse filme também é daqueles que deixa a gente bem arrepiado e com muito medo também de casas, principalmente casas sombrias. A gente tem na direção James Wan, também, né, o James Wan que também dirigiu Sobrenatural. Também temos atuando Patrick Wilson, que também estava em Sobrenatural. Aqui nós temos a história de Ed e Lorraine Warren, que é um casal caça-fantasmas, dizendo assim, né? Casas mal assombradas, espíritos em pessoas, chamam ele que eles vão resolver tudo. E a curiosidade é o seguinte, que Ed e Lorraine realmente são pessoas reais. Na década de 70, eles iam fazendo esse serviço pelas casas, tentando expulsar demônios dos lares. E esse filme já abre a primeira cena mostrando uma palestra do casal falando tudo sobre Annabelle. Annabelle é aquela boneca muito maligna que neste filme eles mostram a real, ou seja, a verdadeira Annabelle que existe, gente. Infelizmente ela existe e é tão feia, tão esquisita quanto a do filme, né? Bom, em contrapartida, enquanto eles estão fazendo a palestra, o filme vai passar para o segundo ato, que é uma família morando em um novo lar. Justamente isso, né? Um casal com 5 filhas, gente. E começam os eventos macabros e bizarros acontecerem nesse lar, assustando principalmente as crianças. E os pais achando que não tinha nada a ver, até que então acontecem com eles, gente. Eles são aterrorizados por essa, talvez, entidade ou essas entidades, né? Então vamos lá, vamos caçar ajuda. Quem pode nos ajudar não é o Chapolin Colorado. Então vamos ligar para alguém. Ed e Lorraine, eles vão nos ajudar. Ed e Lorraine, de início, não quer ajudar porque eles acreditam que é só um surto de alguém que está ouvindo barulhos à noite dos canos e estão pensando que ali são fantasmas e tudo mais. Mas por livre e espontânea pressão, até eles cedem e vão lá para tentar ajudar essa família e realmente eles descobrem que é algo muito poderoso, gente. É uma entidade muito poderosa que está neste lar,
que é um desafio dos mais surpreendentes para esse casal tentar livrar essa família desse mal, gente. Como eu falei, são 3 filmes para você assistir e um que ainda não foi lançado até a data deste vídeo. Invocação do Mal. Surpreendente, gente. Vamos para o próximo. Muito bem, gente, não poderia deixar de falar de Annabelle, gente, não tenho como deixar de falar, mas antes de falar do filme, vou pedir para você deixar aquele like, que é muito importante pra gente, você não tem noção do quanto é importante você apertar o dedinho aí nesse coraçãozinho e dar uma força pro nosso canal, e também, se puder, se inscreva, gente, ativa o sininho, porque a gente tem muita coisa aí para ser gravada e para vocês. Mas Annabelle foi lançado em 2014 e também faz parte do universo de Invocação do Mal, gente. E lá na frente, porque são 3 filmes, Annabelle, e um desses filmes nós vamos entrelaçar as histórias. O que era prometido, o que muitos dos fãs estavam esperando é que Ed e Lorraine também aparecesse em Annabelle. Em um determinado filme eles vão aparecer. Eu não vou falar porque eu quero que você assista os 3 filmes e você vai saber do que eu estou falando. Muito interessante esse universo se entrelaçando, ou seja, se conectando, né? Mas a história de Annabelle, nós temos John casado com Mia. John encontra uma boneca vintage, compra para Mia e decide levar de presente, é claro, né? E a esposa ficou toda feliz. Mas numa noite muito difícil, o apartamento deles é invadido por um grupo de uma seita satânica que decide criar um tipo de ritual com sangue. E, no entanto, não mata o casal, mas respinga sangue na boneca lá propositalmente, e essa boneca se torna um receptáculo do mal para uma entidade muito poderosa. E o que acontece? A boneca ganha vida e começa a aterrorizar e muito a vida desse casal, gente. A trama vai se desenrolando com muito susto, a boneca com comportamento muito misterioso, que dá medo, algumas cenas horripilantes pra gente, sentir bastante medo. Assim é Annabelle, que eu digo pra você, hein? Assista que você não vai se arrepender. Vamos para o próximo. Muito bem, gente, para fechar o nosso vídeo de hoje, Atividade Paranormal, que é um filme que simplesmente não deixa a desejar. São 7 filmes, gente. Depois do primeiro veio 6 continuações, tá? Esse filme estava na geladeira até que alguém acreditou. Teve influência de Steven Spielberg para colocar esse filme nos holofotes. Sempre lançado às vésperas de Halloween, Atividade Paranormal ganha seguidores com o dom de assustar. Nós temos um filme no estilo found footage, como foi A Bruxa de Blair, que eu falei aqui no início. Câmera na mão, imagem muito tremida, com baixa qualidade, te coloca dentro do filme e te deixa com muito mais medo do que você poderia imaginar, né? Vamos falar somente do primeiro filme lançado em 2009. Nós temos um casal, Kate e Micah, que estão morando juntos de boa. Kate, ela sempre teve algumas experiências com o sobrenatural quando era criança. Quando ela cresceu, ela achou que isso ia acabar. Mas morando com Micah, tudo continua na sua vida. E lá no seu apartamento de boa, estava lá ela com esses eventos sobrenaturais acontecendo e ela contou para o marido não acreditou, simplesmente isso não é coisa da sua cabeça. Então ele decidiu deixar uma câmera gravando à noite, de dia, noite e dia, qualquer evento que acontecesse, justamente para provar para ela que isso era coisa da cabeça dela. Só que não, gente. As câmeras realmente captaram tudo o que estava acontecendo e com eventos sobrenaturais terríveis que, como eu falei, gente, por causa da baixa qualidade, o estilo de filmagem te dá muito mais susto. Não é à toa que ganhou 6 continuações. Atividade Paranormal, gente, simplesmente assista. Agora, a pergunta que não quer calar: o que você achou da nossa lista de filmes com eventos sobrenaturais aterrorizantes? Fala pra mim, gostou dos nossos 10, das nossas 10 indicações? Deixa um comentário qual desses filmes aí que você assistiu você mais gostou. Qual desses filmes te assustou mais? Comenta aí pra gente dar um feedback também pra vocês. Valeu? Até o próximo vídeo, gente. Como eu sempre falo, eu sou o Cami e este é o Cami Reviews. Fui!